Hello guys, Teacher Murilo aqui e hoje nós vamos analisar uma cena do filme WALL-E, que é um filme de animação da Pixar lançado lá em 2006. E nós vamos analisar primeiramente essa cena com legendas em português. Então vamos lá! Look at this plant! Green and growing! It's living proof he was wrong! Irrelevant, Captain. What? It's completely relevant! Out there is our home! Home, Otto! And it's in trouble. I can't just sit here and do nothing. That's all I've ever done. That's all anyone in this blasted ship has ever done. Nothing! On the Axiom, you will survive. I don't want to survive! I want to live! Must follow my directive. Ah! Agora vamos assistir essa cena com legendas em inglês. Look at this plant! Green and growing! It's living proof he was wrong! Irrelevant, Captain. What? It's completely relevant! Out there is our home! Home, Otto! And it's in trouble. I can't just sit here and do nothing! That's all I've ever done! That's all anyone in this blasted ship has ever done! Nothing! On the Axiom, you will survive. I don't want to survive! I want to live! Must follow my directive. Ah! Então vamos lá, para você que não conhece o filme ou não tá antenado no que acontece no filme, basicamente é isso aqui. Os humanos eles estão morando numa nave no espaço porque a Terra tinha se enchido de lixo. E aquela plantinha que estava na mão do capitão da nave era a esperança que eles tinham de retornar ao planeta Terra e voltar a viver lá. E aí nessa cena eles tinham acabado de assistir uma mensagem na televisão de que era impossível retornar para o planeta Terra. Mas o capitão demonstra que pelo fato da planta estar verde e crescendo, era uma razão deles retornarem ao planeta Terra. Então agora nós vamos analisar essa cena aqui, fala por fala. Vamos lá. Look at this plant! Green and growing! It's living proof he was wrong! Look at this plant, green and growing. It's living proof he was wrong. Bom, primeiramente, quando ele fala aqui, look at this plant, o que ele está dizendo basicamente? Olhe para esta planta. Então, look at significa o verbo olhar. E aí, this plant significa esta planta. No caso, como está próximo dele, this plant, a planta que está na mão dele, esta planta, this plant. E aí depois ele diz green and growing. Duas qualidades da planta. Primeiramente, que ela é verde, né? Verde e growing, que é o verbo crescer, aqui no gerúndio, né? Crescendo. Então, na linha de baixo ele diz o seguinte, it's living proof seria basicamente a prova viva. Olha que interessante, living tem a ver com vivendo, tem a ver com vida, e proof significa prova, então é a prova viva, é a contestação viva, que o quê? He was wrong, que ele estava, he was wrong, ele estava errado. Bom, gente, então aqui para você entender o que aconteceu nessa cena, como eu disse alguns minutos atrás, eles tinham acabado de assistir uma mensagem de alguém da Terra de 700 anos atrás. E aí esse cara falou que não tinha como voltar, que era para eles ficarem no espaço, e aí por isso que ele disse aqui, ó, olha para essa planta, é a prova viva que esse cara que mandou a mensagem pra gente estava errado. Então só para você entender aqui basicamente o contexto dessa cena, tá bom? Mas vamos lá, praticar a pronúncia então. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos aqui? Nós colocamos primeiramente aqui em cima a legenda em inglês. E aqui no meio nós colocamos a transcrição fonética, ou seja, cada símbolo desse aqui representa o som de alguma palavra. E aqui embaixo, para quem tem dificuldade de decorar a forma de se pronunciar, eu coloco em escrito meio que aportuguesado aqui a forma de se pronunciar essa frase que o personagem pronunciou. Então nós temos aqui o seguinte, look at this plant, green and growing. It's living proof he was wrong. Olha só que interessante, esse errado, wrong, nós não pronunciamos a letra G, nós só falamos wrong. Então, look at this plant, green and growing. It's living proof he was wrong.
Look at this plant, green and growing. It's living proof he was wrong. Look at this plant! Green and growing. It's living proof he was wrong. Look at this plant! Green and growing. It's living proof he was wrong. Look at this plant! Green and growing. It's living proof he was wrong. Irrelevant, Captain. What? It's completely relevant. Irrelevant, Captain. What? It's completely relevant. Basicamente o quê? Irrelevante, capitão. Tá bem fácil de compreender. Irrelevante, irrelevant, capitão. E aí depois ele diz, o quê? What? E aí depois ele diz, it's completely relevant. It's completely relevant. É completamente relevante. Bom, eu quero ressaltar aqui uma coisa importantíssima sobre esse it. No português nós temos frases do tipo é legal, por exemplo, é interessante, é lindo. Esse tipo de frase no português que a gente faz, não posso fazer a tradução no literal pro inglês. Aí ficar assim, is nice. Não posso fazer esse tipo de frase. Eu sou meio que obrigado a colocar o it. Posso até contrair, it's nice. Mas eu não posso escrever apenas is. Então isso aqui é uma coisa importantíssima para você relevar em qualquer tipo de adjetivo. Então, por exemplo, it's interesting. It's interesting. É interessante. Se eu quero falar é lindo, it's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. Eu não posso falar is beautiful. Ok, gente? Então, ó, regras simples, que inclusive é uma dica que eu dei lá no Instagram, que inclusive se você não me segue, você tá perdendo esse tipo de dica lá, hein? @teacher.murilo, esse daqui que tá aqui escrito logo abaixo dessa câmera. Então aqui é o seguinte, gente. Ele disse, irrelevante, capitão. E o capitão pergunta, o quê? Isso é completamente relevante. E aí, bora pra pronúncia. Irrelevant, captain. What? It's completely relevant. Irrelevant, captain. What? It's completely relevant. Irrelevant, captain. It's completely relevant. Irrelevant, Captain. What? It's completely relevant. Irrelevant, Captain. What? It's completely relevant. Irrelevant, Captain. What? It's completely relevant. Out there is our home. Home Auto, and it's in trouble. Out there is our home. Home auto. And it's in trouble. Basicamente ele tá dizendo o quê? Out there. Se você assistiu os últimos vídeos aqui do filme Eu Sou a Lenda, lá também tem uma cena que o personagem fala out there, que naquela cena, naquele contexto, significa por aí. If you are out there, if anyone is out there. Só que aqui no out there seria o lá fora. Então lá fora, out there, our significa nosso, nossa, ou nossos, ou nossas. Então é nossa home, que é a nossa casa. E aí levanta uma pergunta muito comum que muita gente me faz, que é uma pergunta assim: qual é a diferença entre home e house? Já que as duas significam casa. Basicamente é isso, gente. House se refere à casa, à estrutura casa, o ambiente casa. Já home se refere mais ao meu lar. Então, qualquer lugar que eu habito pode ser o meu lar. Então, por exemplo, quando você quer falar em casa, você pode falar at home, que é muito mais simples do que você falar in my house, o que é muito mais incomum. Então, quando você for falar o termo em casa, você fala at home. Existe até uma expressão muito comum que aparecia no desenho do Pica-Pau. Não sei se vocês lembram, mas tinha essa expressão aqui, ó. Home sweet home, que significa lar doce lar. Então, para quem não sabia dessa, home se refere ao lar e house se refere apenas à casa em si. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: lá fora é a nossa casa. E aí depois ele dá uma ênfase. Casa. E aí, gente, vem esse auto. Esse auto, ele significa basicamente automático. Só que é uma abreviação de Automatic Pilot,
que é o que? O piloto automático, que é aquele volante que ele fica conversando lá, aquele robô que fala com ele. Aquilo é o piloto automático da nave na qual eles estão nessa cena. Então, Automatic Pilot, eles abreviam para auto. Então, ele diz o seguinte, lá fora é a nossa casa, auto, lá fora. E aí depois ele diz o seguinte, and it's in trouble, E, olha só, it's, mais uma vez, it's in trouble. Eu poderia traduzir basicamente para e está com problemas. Ou seja, ele está querendo dizer que nós precisamos ir para casa porque lá está com problemas. Quando você quer falar que algo está com problemas que precisam ser solucionados, você pode usar o termo in trouble, ok? Então vamos lá, dando continuidade aqui, vamos praticar a pronúncia. Out there is our home, Otto, and it's in trouble. Out there is our home, Otto, and it's in trouble. Out there is our home, Otto, and it's in trouble. Out there is our home, Otto, and it's in trouble. Out there is our home, Otto, and it's in trouble. Out there is our home, Otto, and it's in trouble. I can't just sit here and do nothing. That's all I've ever done. That's all anyone in this blasted ship has ever done. Nothing! Pois é, aqui o personagem expressou a revolta dele. E ele diz basicamente o seguinte: I can't just sit here and do nothing. That's all I've ever done. That's all anyone in this blasted ship has ever done. Nothing. Então, basicamente o seguinte, quando ele diz aqui, I can't just sit here, ele diz, eu não posso sentar aqui. I can't just sit here. E depois ele diz o quê? And do nothing. E fazer nada. Nós poderíamos até adaptar essa frase para eu não posso ficar sentado aqui sem fazer nada. E aí na linha de baixo ele diz o seguinte, olha só. That's all. Isso é tudo. Então isso é tudo. That's all I've ever done. Basicamente a tradução é isso é tudo que eu tenho feito. That's all I've ever done. E depois, that's all anyone in this blasted ship has ever done. Ele repete a expressão ali de novo, That's all, that's all, that's all seria o isso é tudo de novo. Isso é tudo. E depois, anyone seria a expressão utilizada para se referir a todo mundo ou qualquer um. Isso é tudo que qualquer um, isso é tudo que todos. Então vamos traduzir para todo mundo. In this blasted ship. Aqui, in this blasted ship, significa basicamente nesta maldita nave. In this blasted ship. Depois nós temos has ever done. Tem feito. E por último, nada. Ou seja, eu não posso sentar aqui e fazer nada. Isso é tudo que eu tenho feito. Isso é tudo que todo mundo nessa maldita nave tem feito. Nada. Então é isso. Vamos para a pronúncia. I can't just sit here and do nothing. That's all I've ever done. That's all anyone in this blasted ship has ever done. Nothing. I can't just sit here and do nothing. That's all I've ever done. That's all anyone in this blasted ship has ever done. Nothing. I can't just sit here and do nothing. That's all I've ever done. That's all anyone in this blasted ship has ever done. Nothing. I can't just sit here and do nothing. That's all I've ever done. That's all anyone in this blasted ship has ever done. Nothing. I can't just sit here and do nothing. That's all I've ever done. That's all anyone in this blasted ship has ever done. Nothing. I can't just sit here and do nothing. That's all I've ever done. That's all anyone in this blasted ship has ever done. Nothing. On the axiom, you will survive. I don't want to survive. I want to live. Bom, então aqui nós temos on the action, que significa basicamente na action, se referindo ao nome da nave na qual eles estavam.
E aí depois diz o que? Na action o que vai acontecer? You will survive. Significa basicamente você vai sobreviver. Então toda frase utilizando o will indica futuro. Na action, you will survive. Você vai sobreviver ou você sobreviverá. E aí na linha de baixo, olha só que interessante, gente. I don't want to survive. Que significa basicamente eu não quero sobreviver. Vírgula. O que eu quero? I wanna live. Basicamente significa eu quero viver. E aí vamos lá, gente. Qual que é a diferença entre want to e aqui foi usado wanna? Qual que é a diferença basicamente entre os dois? A diferença é que wanna é uma abreviação de want to. Então toda vez que você vê o wanna é uma abreviação, é uma contração de want to, ok? Então basicamente o que ele quis dizer nessa frase inteira? Na action você vai sobreviver. E aí o capitão responde, eu não quero sobreviver, eu quero viver. Agora vamos para a pronúncia, vamos lá. On the action, you will survive. I don't want to survive. I wanna live. On the action, you will survive. I don't want to survive. I wanna live. On the action, you will survive. I don't want to survive. I wanna live. On the axiom, you will survive. I don't want to survive. I want to live. On the axiom, you will survive. I don't want to survive. I want to live. On the axiom, you will survive. I don't want to survive. I want to live. Must follow my directive. Ah! E a última fala dessa conversa foi essa do piloto automático. Ele diz o seguinte: must follow my directive. Must follow my directive. Bom, vamos lá então. Para você que não está acostumado com esse termo aqui, must significa basicamente o dever no sentido de obrigação moral. Então, toda vez que você utiliza o must, ele leva esse sentido de algo que você deve fazer como uma obrigação moral, como algo relacionado à sua ética, e não algo imposto por lei, não algo imposto por uma regra, mas algo que parte da pessoa em si como um valor que ela possui. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, ó, você deve obedecer a sua mãe. You must obey your mother. You must obey your mother. Eu tô dizendo basicamente o quê? Você deve obedecer sua mãe. You must obey your mother, ok? Agora que interessante, se você transformar o must para forma negativa, vai ficar o mustn't. O mustn't ele é interessante porque ele só se encaixa num contexto de algo que é proibido ou que você não pode de forma alguma fazer porque foi proibido por alguma lei ou alguma regra ou alguém deu uma ordem que você não pode ou não deve fazer aquilo. Por exemplo, you mustn't park your car here. Você não deve, no sentido de você não pode, foi algo proibido, estacionar seu carro aqui. You mustn't park your car here. Então aqui nessa frase, gente, quando ele começa dizendo must, é tipo assim, você deve. Ou apenas deve. Follow, nós sabemos que é o verbo seguir. E aí depois ele diz my directive. Seria minha diretiva. Para quem não sabe, diretiva é a mesma coisa que diretriz, que significa algo que foi estipulado para ser seguido, alguma direção imposta por alguém para ser conduzido. Bom, então basicamente a frase foi essa: must follow my directive. Deve seguir a minha diretriz. Isso é o piloto automático falando. Agora olha só que interessante, vamos para a pronúncia. Must follow my directive. Must follow my directive. Must follow my directive. Must follow my directive. Ah! Must follow my directive. Ah! Must follow my directive. Ah! Então agora nós vamos assistir essa cena sem legenda nenhuma e você vai comentar aqui se ficou mais fácil compreender sem legenda ou se não ficou. Se caso não ficou, volte este vídeo quantas vezes forem necessárias. Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, @teacher.murilo. Lá eu estou postando dicas de inglês diariamente, estou postando dicas de expressões, erros comuns,
phrasal verbs. Estou também respondendo as pessoas, estou aceitando sugestões para os vídeos que você vê aqui no YouTube. Então corre lá e me segue para você ficar antenado nas dicas diárias que eu dou, fora as análises de cenas que você vê aqui no YouTube, que eu também estou repostando lá no Instagram. Então, de repente, se você quer assistir de uma forma mais fácil, mais rápida, mais simples ali no Instagram, sem propaganda nenhuma, é muito mais fácil você ir pra lá. Mas enfim, nós vamos agora assistir essa cena aqui, sem legenda nenhuma. Não se esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E é isso aí, bora pra cena então. Look at this plant! Green and growing! It's living proof he was wrong! Irrelevant, Captain. What? It's completely relevant! Out there is our home! Home Auto, and it's in trouble. I can't just sit here and do nothing. That's all I've ever done. That's all anyone in this blasted ship has ever done. Nothing! On the Axiom, you will survive. I don't want to survive! I want to live! Must follow my directive. Ah!